líder do governo nesta casa, ilustre membro da bancada do Amazonas. Senhor presidente, meu caro senador José Sarney, a quem eu quero render as homenagens, não apenas como presidente da República, que o foi, mas principalmente como um importante representante da Amazônia aqui no Senado da República. Meu caro Felipe Dal, presidente da Rede Amazônica de Televisão e Rádio, quero aqui cumprimentá-lo de uma forma muito carinhosa, não apenas pela importância que o empresário Felipe Dal tem para a Amazônia, mas pela figura humana que Vossa Senhoria representa para todos nós em nossa região. Nossa querida senadora Vanessa Graziotin, primeira signatária deste requerimento que promoveu esta audiência pública, meu caro Raimundo Moreira, diretor da sucursal aqui de Brasília, da Rede Amazônica de Televisão, e que se mistura com a própria história da Rede Amazônica. Vejo aqui no plenário a filha do nosso querido Felipe Dal, a Cláudia, minha contemporânea, e olhando a Cláudia, meu amigo Felipe, eu me lembro de Dona Madalena Dal, uma pessoa que tem uma importância enorme na construção daquilo que o senhor representa para todos nós e que deve estar neste momento lá em cima rindo com aquele jeito muito especial que ela tinha de ver o quanto o senhor, os seus companheiros, os seus sócios, a sua família, os seus colaboradores, os seus companheiros de trabalho construíram em favor da Amazônia e em favor do Brasil. Integrar e comunicar tem sido o desafio e a tarefa da Rede Amazônica e do nosso querido Felipe Dal. Vejo também Nivelle Dal, e ao ver Nivelle Dal, lembro do Filipinho, que de Filipinho não tem nada. É um homem zarrão de quase 2 metros de altura, e aqui Nivelle, e tenho certeza que o nosso querido Felipe Dal Júnior representam, juntamente com a Cláudia, a nova geração da família Dal, a dar continuidade e assegurar a continuidade desse empreendedorismo extraordinário. Eu, senhor presidente, tinha feito aqui um pronunciamento escrito, mas depois de ouvir todos os oradores, cheguei à conclusão que eu seria muito repetitivo, Cláudia, se ficasse apenas nas letras que relatam a história de uma empresa que chega aos 40 anos. Ainda há pouco eu estava vendo o pronunciamento do nosso Randolph, lá do Amapá, e me dei conta, Randolph, que você é mais jovem do que a Rede Amazônica. Ou seja, nós já estamos diante de uma realidade de que uma geração de senadores da República já terão chegado ao salão azul da política brasileira, desde o seu nascedouro, recebendo as informações e a comunicação de uma brasilidade e de um brasileirismo completamente diferente do que era, por exemplo, na geração do presidente Sarney, na geração do meu querido pai, que se não estivesse hospitalizado, tenho certeza, estaria aqui para aplaudir Felipe Dal. Mas esta é a grande transformação que vem passando a Amazônia. E essa transformação não teria sido possível se não fosse o pioneirismo, se não fosse a coragem, a ousadia já dita aqui, e se não fosse a competência e a dedicação de um grupo de empreendedores, comandados por Felipe Dal, que acreditaram há 40 anos atrás de que era possível sonhar, ousar, realizar, integrar e comunicar. Eu me refiro ao meu querido amigo Milton Magalhães Cordeiro, Joaquim Margarido e até mesmo Robert Felipe Dal, que já não está entre nós.
Foram esses jovens intrépidos, alguns anos atrás, que tiveram a ousadia de pensar grande, de pensar do tamanho da Amazônia e construir a maior rede de comunicação em televisão, em rádio, quando o satélite, Brigadeiro, era apenas algo que a gente via gravado nas fitas de VT, que falava ainda há pouco o Jorge Viana, quando a gente via alguma coisa da NASA indo colocar um foguete no espaço aéreo para colocar um satélite americano. A gente dizia, a gente era garoto, a gente era curumim, a gente dizia, isso é coisa de americano, botar satélite lá em cima, isso acaba caindo na cabeça da gente. Eu me lembro uma época, presidente Sarney, que teve no imaginário popular do Amazonas um tal de chupa-chupa, que era um objeto não identificado, que nos idos da década de 80 tomou conta e atemorizou a cidade de Manaus. Para muitos, o satélite era mais ou menos que nem o chupa-chupa, que nada mais era do que uma história e uma lenda que acabou tomando, em plena década de 80, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, a cidade de Manaus, com um verdadeiro temor de que aquilo pudesse estar ocorrendo, de raptar seres humanos para levar para um objeto não identificado. Ora, aí nós já estamos falando de quase 30 anos que isso passou. Mas a verdade é que, nesse decorrer, quando a rede amazônica começou, tudo era muito diferente do que é hoje. Quem visita a rede amazônica vê uma empresa moderna, interligada via satélite, em tempo real, com rede de rádio via internet, com um portal que é um dos mais importantes portais do mundo sobre a floresta tropical, com um canal como o AmazonSat, mas no início não era nada assim. Antes mesmo de conseguir uma cabeça de rede, o grupo comandado pelo Felipe Dal implantou na sua televisão uma grade de programação que misturava programações compradas da Fundação Padre Anchieta, de programações da Record, com filmes comprados no mercado, com áreas de esporte compradas em Miami. Ora, naquela altura, comprar um filminho de esporte de Miami era um desafio quase que inimaginável àquela altura. Até que, lá nos idos de 1972, começa a transmissão da rede amazônica com esses sistemas que, dizendo e mais, uma televisão que começava colorida. E até então, nós tínhamos no Amazonas a TV Juricaba, que ainda era preta e branca. Ou seja, já na sua estreia, a rede amazônica vinha com uma marca característica da empresa: a inovação, a ousadia e o protagonismo. Logo depois desse período em que, com programas adquiridos da TV Record, da Fundação Padre Anchieta, da TV Cultura do Rio de Janeiro, além de filmes da Fox e da Columbia, que eram adquiridos, logo depois disso, já em 1973, a Rede Amazônica, então, era uma afiliada da Rede Bandeirante. E foi exatamente com a Rede Bandeirante que Felipe Dal e seus companheiros consolidaram, lá nos idos da década de 70, a comunicação pela televisão na Amazônia. E mesmo sem ser cabeça de rede de uma líder de mercado e de audiência, já começavam a ser líder de mercado e de audiência, mesmo com uma rede que não era líder nacional de comunicação. Isso tudo se transforma e modifica a partir de 1986. A partir de 1986, então, configura-se a rede amazônica de televisão com a cabeça de rede da Rede Globo. E, a partir daí, a rede amazônica ganha uma dimensão
extraordinária de integração, de comunicação, de ousadia, levando sinais via satélite para o interior da Amazônia, muitas vezes até abrindo mão da sua própria programação para não ceifar, não proibir, não deixar o caboclo, a cabocla, o índio, o ribeirinho, sem acesso à televisão, deixando aberto o sinal pelas parabólicas. Porque naquela época, meu presidente Sarney, o senhor que conhece tão bem a Amazônia, que navegou e singrou aqueles rios durante tantos anos, não apenas como presidente da República que o foi, mas como um representante do povo brasileiro, Vossa Excelência sabe que houve um determinado momento que a Amazônia, quando você passava de avião baixo, você via mais antena parabólica do que caixa d'água. E a verdade dos fatos é que aquelas antenas parabólicas representavam para aquelas famílias a saída do isolamento. E, mais uma vez, a rede amazônica teve um papel fundamental. Mas, se de um lado a rede amazônica representa esse pioneirismo, esse protagonismo, representa esta ousadia, essa vontade de empreender, é preciso reconhecer o compromisso amazônico e o compromisso de brasilidade que a rede amazônica e o Felipe Dall possui e tem demarcado e demonstrado ao longo da sua trajetória na nossa região. Vejam que, desde sempre, desde a inauguração, a rede amazônica, nesses 40 anos, nunca deixou de levar, senhor presidente, o hino nacional brasileiro a todas essas regiões. Muitas das crianças, nesses últimos 40 anos, tiveram contato pela primeira vez com o hino nacional do seu país, graças à rede amazônica. Esta função social da rede amazônica, essa função de brasilidade, esta função de integração de um território, muitas vezes absolutamente isolado, só foi possível porque o Brasil detém brasileiros da qualidade e do compromisso de Felipe Dall. E aqui, senhor presidente, não são apenas os compromissos com o hino, mas é o compromisso com o simbolismo que o hino, a bandeira brasileira, faz para que cada cidadão ame a sua própria pátria, a sua própria nação. É a consciência de pátria, é a consciência de nação. É a consciência de poder, em milhares e milhares e milhares de VTs, o povo amazônida e o povo brasileiro ter compreensão exata do patrimônio e da biodiversidade que a Amazônia representa para nós amazônidas, para nós brasileiros e para o mundo. E aí, plagiando um querido amigo do nosso Felipe Dall, Luiz Inácio Lula da Silva, que nunca foi ao Amazonas sem que antes ligasse para o Felipe Dall ou ligasse para mim e dissesse: Eduardo, eu quero dar um abraço no meu amigo Felipe Dall. E a admiração de Lula, podemos assim chamá-lo nesse momento, ex-presidente da República, grande brasileiro, adivinha exatamente da consciência que Lula tinha e tem de que a nossa região amazônica, tão cobiçada, tão desejada por tantos, recebeu de Felipe Dall a atenção estratégica que muitos brasileiros não davam até então. E Lula sempre diz: a Amazônia é nossa, a Amazônia é brasileira. Pode até estar a serviço da humanidade, mas ela é do povo brasileiro. E foi exatamente com este significado e com este sentimento que Felipe Dall divulgou, mostrou, reprisou, mostrou novamente, mostrou tantas vezes quanto foi necessário, não apenas a questão telúrica, não apenas a questão semântica, não apenas a questão apaixonada sobre a Amazônia, mas a importância do homem, do caboclo, dos seres humanos, os verdadeiros guardiões da Amazônia. Assim tem sido na rede amazônica, assim tem sido no Canal 5, assim tem sido no Amazonsat. Por tudo isso, meu caro
presidente das empresas da Rede Amazônica, Felipe Dal, em nome do povo do Amazonas, e tenho certeza que em nome dos amazônidas. E aqui, como líder do governo da presidenta Dilma, em nome do povo brasileiro, nós queremos desejar duas coisas. Primeiro, um muito obrigado por os 40 anos de compromissos com o Brasil e com a nossa gente. Em segundo lugar, que Deus possa abençoar grandiosamente para que a Rede Amazônica possa fazer mais e melhor pelo futuro do nosso país e da nossa região. Muito obrigado, Felipe Dal. O Brasil tem um futuro melhor por brasileiros como o senhor. Muito obrigado.